uma convidada muito especial, que eu amo muito de paixão. Era especial do Dia das Mães, mas como não deu certo, aqui está minha mamãe. Oi, Ela tá meio envergonhada. Mas, sou meio tímida, sou uma pessoa muito tímida. e aqui também estamos juntos. Hoje não vai estar com a câmera aparecendo, porque hoje é um especialzinho aqui, estamos na sala aqui bonitinha. Mas o Leozão também tá aqui no chat, ele vai dar controlado no chat e fazer as perguntas do chat e tudo mais. Dá um salve aí, Leozão. Salve, meus queridos. Então, vamos começar aqui o podcast 009 do Carecast que a dona leva iPhone. Ah, iPhone não é meu sobrenome não, tá? É um é, apelido carinhoso dos amigos. pois é que a mãe tinha muitos celulares quando a gente morava em São Paulo, e daí eu tinha que marcar o número de celular qual que eu mais usava. E daí eu tinha o iPhone e tinha os outros estranhos. Porque a mãe era corretora de imóveis em São Paulo. Na verdade, vamos começar com isso aí já. Como que era vender apartamento lá? Fala, Oh, era muito bom, sinto dizem, muitas saudades. dizem que você conheceu umas galera diferente lá. Conheci bastante gente diferente. Ah, Alguns atores, cantores, jogadores de futebol. ó lá. É que já faz tanto tempo que as coisas aconteceram que você acaba esquecendo, né? Mas eu conheci, tive alguns até que eu tive contato por muito tempo, tipo o Chicão do Corinthians, Ô, louco. Aí, ó, pra galera corintiana que perdeu hoje, corintiano. mas mãe era amiga do Chicão, na verdade. Ela já me pediu uma camisa e eu nunca ganhei. Ainda bem, É. né? Que eu não ia fazer nada com ela. Na verdade foi muito marcante a minha vida de corretora, inclusive lá no Corinthians, porque justamente no primeiro dia que eu fui visitar os jogadores lá para oferecer imóveis, eu fui assaltada bem no portão do Corinthians. E quem me Novidade, né? socorreu foi um jogador do Corinthians. Justo este, não lembro o nome. Ah, devia ser um desconhecidinho, né? Que... Eu sei que a mãe já vendeu o apartamento até pro Perdigão do Corinthians. Né? É, o Perdigão do Corinthians, eu lembro dele. O Perdigão era mais o seu amiguinho, assim, né? Era, tipo, ele te arrumava um monte de venda, ou era o Chicão, Era o Chicão. né? Mas me conta uma história, assim, das tuas vendas mais estranhas que tu fez, assim. Aquele Das- cara do fogo de chão lá Ah, que eu não sabia nem ler. É esse que eu é. não sabia ler? Aham. Fogo de Chão são restaurantes, são vários restaurantes nordestinos que tem lá em São Paulo, e aí um dia chegou esse rapaz, né, e eu atendi num estande de vendas, e ele, depois disso, eu dei bastante atenção, que é o meu jeito de dar atenção às pessoas. Ele passou a ser meu clientão e ele tinha um pouco de dificuldade, né? Ele era muito bem sucedido, muito esforçado, mas ele tinha um pouco de dificuldade na leitura, não gostava muito de ler os Ele contratos. só contava dinheiro. É. Então quando ele comprava apartamento comigo ou sala comercial, que ele investia bastante, ele sempre dizia para mim: "Ah, eu confio em você, Elieva. Se você está falando que está tudo certo, eu assino embaixo". E aí ele acabava assinando e eu vendi bastante apartamentos para ele, me indicou amigos e foi muito legal. O Fogo de Chão era um restaurante de É, comida nordestina. nordestina. Achei que era Uhum. churrasco, nunca fui lá. Não, aqueles feijão de corda, aquelas comidas fortes, bucho de bode, É, aquelas coisas eu ia falar, fortes que tem muitos e o povo lá de São Paulo gosta bastante. né? Porque tu era amiga do cara e nunca me levou pra jantar lá, né? Não, nunca levei, mas também Não ia comer nada, né? não ia comer nada, enjoadinho do jeito que é. Ah, eu enjoado, da onde? Mas sabe que aconteceu uma coisa também bem engraçada? Foi uma vez eu também estava no estande de vendas e atendendo o cliente, a esposa e o filhinho. E como a gente é corretor, a gente sempre tem que estar com o telefone, nunca pode deixar de atender, porque às vezes você não atende, é justamente um cliente querendo fechar um negócio, né?
Então, Horrores. eu sempre com o telefone na mão ali, aí eu estava mostrando lá os estandes de vendas, tem o apartamento decorado, e a maquete, tudo muito legal. E eu estava nesse apartamento decorado junto com o cliente, a família dele, apresentando o apartamento. Naquilo, meu telefone toca. Meu telefone toca e eu até nem iria atender, mas ele falou: "Não, atende, atende, vai que é um cliente". E eu atendi. Atendi e alguém no outro lado da rua começou: "Mãe, socorro, mãe! O que que eu faço, mãe? Me tira daqui, mãe, pelo amor de Deus!". E naquilo já veio na minha cabeça: "Meu Deus, a minha filha", que era a maiorzinha, o Léo ainda era menor. E eu: "Minha filha, onde é que você tá, filha? Filha, onde é que você tá?". E naquilo o cliente, que estava com a cabeça mais fria, pegou e falou para mim assim: "Qual que é o telefone do teu marido? Qual que é o telefone do teu marido?". Aí eu passei o telefone do meu marido, o cliente ligou para o meu marido e perguntou das crianças, e ele disse: "Não, estão aqui comigo assistindo TV e tal". E era alguém me passando Trote, golpe. um golpe, né, porque daí parecia ser a minha filha, e eu naquele nervosismo todo, com certeza, se o cliente não tem essa atitude de pegar e pensar em ligar para casa para ver se eles estavam lá, eu teria depositado dinheiro, eu teria ido até em algum lugar para dar esse dinheiro Pro cara. pro cara. Mas é parecida a voz assim mesmo? Ou é só Aham. o A gente desespero que fica bate? tão o desespero da gente fica tão grande que dá a impressão que é a sua própria filha gritando, tanto que eu já comecei: "Taz, é você, Taz, onde você tá? Onde você tá?". E aí, nisso, ele já viu que eu caí no golpe e continuou, sabe. O golpe tá aí, né? O golpe tá aí. Cai quem E quer. aí eu fui salva, graças a Deus, eu fui salva pelo meu cliente, que também era depois ficou um cliente bem especial. Acabei vendendo apartamento para ele e vendi alguns outros também. Sim, é engraçado, na verdade, que lá em São Paulo, eu e a minha irmã, a gente tem várias histórias assim, né. Pra começar, minha mãe me conta, né, não lembro muito, minha mãe me conta que eu queria muito ir pra escola. Sim. Daí eu Logo deixei que pra ela nós contar que eu não chegamos lembro de nada, eu acho que isso é, é mentira, na verdade. logo que nós chegamos morar em São Paulo, então fui, matriculei a minha filha, que ela é mais velha, 3 anos mais velha do que o 4. Léo, 4, 3 e quase 4. Não, 91, nasci em 95. É, então são 4. Olha lá, tá Não, ficando mas velha, é. tá ficando velha. É que eu não sou professora de matemática, então eu não sei somar. Aí eu levava a minha filha para a escola com o Léo pequenininho, e na hora de ir embora ele agarrava nas grades da escola e ficava: "Eu quero ficar, eu quero ir para a aula". E a diretora então, depois de mais ou menos uns 15 dias ele fazendo isso, Chato, né. nem tinha a série que ele deveria ir, que deveria ser maternal, na Criança escola não chata. tinha. Aí a diretora se comoveu com ele, sempre querendo ficar, e aí disse para mim: "Mãe, por que você não deixa ele? Ele gosta tanto, dá um dó de ver ele indo embora chorando todo dia". E quem vê hoje, né. Quem vê hoje, ó, não quer nem fazer uma pós-graduação e a mãe fica aqui: "Faça uma pós, meu filho, faça uma pós, meu filho". Mas também, né, eu tô na escola desde o maternal lá, não era Sim, nem pra estar na escola, já estava ali. Não, tem uma hora que você não aguenta mais, né. sim. É que eu não tinha amiguinhos, eu queria fazer amiguinhos. É, depois ele fez. Mas conta aquele dia, ó, pra você ter uma noção, a minha irmã, ela é mais velha que eu, então, tipo, vai, ela devia ter 8, devia ter 4. A responsabilidade, né. Foi por aí, né, que ela Ela tinha na época 7 e o Léo então ia fazer 4. hoje eu tinha feito, não sei. É. Que daí ela não, conta você que é melhor, né, Aí que eu não lembro dessas coisas, que eu era então, aconteceu nenê. muitas coisas assim, inusitadas em São Paulo, vamos dizer assim. Primeiro que eu cheguei lá, eu morava numa cidade muito pequena, Clevelândia, que na época deveria ter 9 a 10 mil Já é habitantes. pequena hoje, né, na época era É. menor ainda. E então saí de Clevelândia para morar em São Paulo, já com aquele medo, né, que todo mundo a única coisa que você vê na TV é coisas ruins,
né? Tipo, acidentes, Assalto, assaltos, enchente. enchente, tudo aquilo que todo mundo vê, né? Aí fui morar, cheguei lá sozinha, não conhecia ninguém, ninguém nem me cumprimentava, ia no elevador, você ficava até meio desconfortável com a pessoa que você estava subindo ou descendo. Faz os E, dois, né? e então tive que me virar sozinha. Então eu comecei a sair de carro, eu pensei, vou me virar, vou Nem andar, carteira de vou motorista você tinha, né? aprender. Não, eu tinha sim. Aí comecei a me virar em São Paulo. E eu tinha uma faculdade que eu tinha terminado aqui, mas eu já dava aula de matemática e já tinha começado a faculdade de matemática em Palmas. Então eu transferi a minha faculdade de matemática para São Paulo e eu morava na zona oeste e eu ia na zona sul. Então, assim, logo que nós fomos lá, nós moramos na zona oeste. Então, era, vamos dizer assim, que era daqui mais ou menos até Renascença, mas eu tinha que sair de casa 3h30, 4 horas no dia que eu tinha prova para poder chegar às 7 horas na faculdade, porque era muito trânsito, se chovia, era muito complicado para chegar até a faculdade. E aí, então, né, cheguei lá em São Paulo, coloquei o Leonardo e a irmã dele na escola, e sempre eu tinha uma coisa ou outra para fazer, e numa tarde eu me atrasei. E eu liguei na escola. Olha, coordenadora, é a mãe da Tase e do Léo, eu vou me atrasar no máximo 10 minutos. Então, você, por favor, eu estou presa no trânsito, você fica com eles aí que eu, né, não vou chegar a tempo de pegá-los. Beleza. Aí, corri e tal, cheguei, era mais ou menos uns 15 minutos de atraso. Cheguei lá na escola e falei, eu vim pegar meus filhos. E naquilo ela chama, Leonardo, Taislaine. Taislaine é complicado, É. né? Mas vai. E nada de aparecer, nada de aparecer, nada de aparecer. Eu comecei a ficar nervosa. O que uma mãe nervosa faz? Abre a porta da escola e sai correndo procurar os filhos. Cadê meus filhos? Olhava para as salas, olhei por tudo, Desesperada. desesperada. Comecei a gritar: cadê meus filhos? Cadê meus filhos? E nada de encontrar meus filhos. Naquilo, aí eu tinha uma amiga que estava comigo, que pegou e saiu correndo para um lado da rua. Eu saí correndo no bairro, gritando o nome deles, e voltava na escola e dizia: os dois! Eu perdi os dois! Onde estão meus filhos? Desesperada. Aí a minha amiga, que estava com a cabeça um pouco mais fria, pensou: eu vou para casa, porque vai que de repente, né? Eles acertaram o rumo de casa, não era assim, o colégio não era muito longe de casa. A gente tinha Eram 7 super anos criança, 7 e e 4, né? GPS na cabeça já. Aí a minha amiga correu lá no prédio e os coitadinhos estavam sentados no hall de entrada, num sofazinho, morrendo de medo, sozinhos, mas estavam em casa. Triste, todos os unhos e tudo. Pense no susto que eu levei, quase morri de susto. Mas também a escola totalmente, né? Imagina, uma No criança dia seguinte, a escola tinha microfone, tinha uma grade bem na saída para ninguém entrar e ninguém sair sem o pai chegar. Eles mudaram tudo, porque eu realmente, gente, fiz um escândalo. Mas também, Eu imagina, escandalizei. uma escola libera 2 alunos, tipo, um de 7 e um Na de 3. verdade, eu acho que nem liberaram, eu acho que A gente só saiu. saíram, imaginaram que os pais estavam lá, devem ter saído, olharam, não viram o meu carro, não me viram Eu fico e imaginando foram indo embora. a Daí, cabeça da Thais com 7 anos. Ah, a mãe não tá aqui, vamos a pé, vamos né? a pé, vamos indo. Já que estamos aqui na Aham, rua já, pra que esperar? É que ninguém deve ter avisado a gente também, né? é. Aí uma outra vez eu fui no supermercado, aquele supermercado enorme, imagine, né? Eu saio de Clevelândia, naqueles supermercados que tem em Clevelândia, né? E me deslumbro em São Paulo, aqueles supermercados enormes. E aí a minha filha também chegou,
"Ai, mãe, eu posso levar isso?" Eu falei: "Não, A gente pega na saída. a gente pega na saída, deixa na prateleira". Só que eu imaginei que a prateleira era do meu lado. Ela foi devolver a prateleira que ela tinha tirado. Sempre educados, né? Educadíssimos. Óbvio. Só que nisso, ela se perdeu dentro do supermercado. Aí o que que acontece com a mãe do Léo? Cadê você? Sai correndo pelas gôndolas, gritando que nem maluca. E gritava, e deixei esse aqui, e gritando atrás de um, daí não achava o outro. Aí, daqui a... Mas é Não, claro, pensa no escândalo. Eu gritava no supermercado. imagina. Eu sou muito escandalosa, É gente. verdade. Daí, ainda Muito. mais se tratando dos filhos. Chega uns momentos que é tipo, mãe, não precisa, né? Não, pra quê? É. Teve um dia que a gente foi no restaurante lá, um prato tava com um negocinho sujo, daí a mãe pediu pra trocar, daí veio outro. Daí ela pediu pra trocar, daí ela começou a gritar. Como assim? Tá tudo sujo isso aqui? Eu Daí eu quero não na gritei cozinha. tanto, não gritei Ah, tanto. Só falei que eu não ia ficar. eu É. tinha pedido toda a comida já, tava muito de fome e nada. Mas estava sujo, né? É, Limpeza é primordial. é verdade. Ó, a nossa casa é Mas limpinha. enfim, no supermercado, acabei parando um pouco de gritar, estava o homem no microfone pedindo para que a mãe da Thaislaine fosse até o setor dos microfones lá, para pegar a filha que estava perdida. Mas deve ser horrível pra uma mãe isso aí, né? Tipo, nossa senhora, o mercado inteiro Nossa, sabe que eu sou uma péssima mãe agora. não, eu A mãe da também. Thaislaine, além do nome ser Thaislaine, perdeu a filha. Não, daí agora começa a tirar da minha cara, né? É difícil até de gritar o nome. É que eu nunca gostei de coisa muito convencional. A única coisa convencional na minha casa é o Leonardo, porque é Nossa, Thaislaine, Erivan, Elieva e Leonardo. a única coisa convencional. Mas na verdade era pra ser. Como que era pra ser meu nome? Era Pedro para Newton, ser né? Pedro Newton, Pedro Henrique. Não, sim, mas o pai queria Daí o Newton, pai né? queria Pedro Newton, daí eu resolvi pôr Leonardo. Graças a E Deus, se já ele fosse pensou? uma menina, qual que seria o nome dele? Ah, eu nunca pensei, porque eu desde o princípio eu sabia que era um menino. Tu sabe que não tem um nome de menina? De verdade. Nunca passou pela minha cabeça. Leonardo. Leonardo. É verdade, sim, sim. É. Ó, tem uma história bem curiosa também. Eu era muito criança, tipo, as histórias legais da minha vida, eu sempre fui muito criança. Mas em Clevelândia, né? Ou foi em Palmas? Onde que a casa lá agora que eu Ah, foi? não, em Clevelândia. Em Clevelândia, não, aconteceu muitas coisas na nossa vida, foi muito. Hoje chega a ser cômico, mas na época, meu Deus. Morava em Clevelândia e nessa época o meu marido já tinha ido trabalhar em São Paulo, porque no começo a gente imaginou assim, eu tinha muito medo de ir embora para São Paulo. E aí a gente morava em Clevelândia, eu dava aula em Clevelândia e fazia minha faculdade de matemática em Palmas, que não é muito longe dali, dá uns 45 quilômetros. De Clevelândia de Palmas? É. Daí o que que aconteceu? Meu marido trabalhando lá em São Paulo, ele vinha nos fins de semana, né? E eu me virava com as crianças pequenas, levava na aula, deixava tudo, e o Léo, então, era muito pequeno. O Léo tinha 1 ano e pouco, 2 talvez. Não cresci até hoje, né? Não cresceu mesmo. Aí, eu dando aula, eu sempre dependia de alguém para cuidar dele, para eu poder dar aula, né? Enfim, peguei uma menina, ela tinha talvez uns 23, 24 anos, e ela pegava o Leonardo e ia para o parquinho de manhã. E eu dando aula. Aí, um dia, ela deixou a torneira do tanque aberta, muito aberta, não era pouquinho. E esqueceu que tinha deixado a torneira aberta para encher o tanque, pegou o Léo e foi para o parquinho. E eu tinha prova em Palmas, prova de Foi bem? matemática. Eu nem fui para a prova. Daí, quando eu cheguei em casa, tinha alagado o apartamento inteiro, inteiro. E embaixo era um cartório. Eles tiveram que tirar os armários, arrastar tudo, a água infiltrava. Era muita água que tinha descido do tanque e foi indo pelo apartamento. Muita água. Aí eu ligo lá para Palmas, porque o curioso era que a maioria dos meus professores, que eram meus professores em Palmas, eles moravam em Clevelândia e davam aula comigo. Nossa. Uhum. Eles eram professores em Palmas na faculdade e davam aula comigo no estadual.
Aí, eu não pude fazer a prova, imagina, estava literalmente alagado o apartamento, literalmente. E daí liguei para lá e disse: "Olha, eu não vou poder fazer a prova hoje, porque meu apartamento está assim, assim, minha empregada deixou ligada a torneira", expliquei, tá, beleza. Aí, como estava muito encharcado o apartamento, chegou um momento que a gente cansou muito de torcer pano, eu, ela, né, e mais a vizinha que veio para ajudar e tal. Aí eu falei assim para ela: Deixa essa parte da cozinha e da lavanderia para amanhã, porque eu não aguento mais". Então tá. Ela deixou a luz Boa do empregada já, do então. da de uma despensa que eu tinha, né, um quartinho que eu guardava a caixa o sapato nas caixinhas, aspirador de pó na caixa, né, tudo bonitinho naquela época, né. Aí ela deixou a luz acesa e foi embora. Eu fiquei em casa com as crianças, à noite fui dar aula e tal, e ela voltou para ficar com as crianças à noite, Nossa, ficava muito com a gente, né? porque ela ficava muito, eu dava aula de manhã, de tarde ia para a faculdade e à noite eu Eu não dava aula tenho de ideia novo. quem que é ela. Era uma pequenininha, imagina, eu era muito criança. Aí beleza, no dia seguinte, estou eu dando aula, na sala de aula, dando aula, chega a coordenadora. Elieva, vai para casa. Mas o que que aconteceu? Vai para casa. Pegou fogo na tua casa. E eu dizia, e as crianças? Reze. Ela dizia, Nossa, reze. ótima Quando ela coordenadora. falava aí, quando ela me falou isso, eu estava na escola de carro. Eu saí correndo, gente, a pé pela cidade, a pé. Jeito mais Parecia que rápido. eu ia chegar mais rápido se eu fosse a pé do que dar volta no carro. E aí ela, com o carro dela, chegava e dizia: "Entra". E eu parecia que eu não ia chegar rápido, que eu tinha que ir correndo a pé. Quando eu cheguei em casa, olha, gente, sem mentira, Cleveland inteiro estava lá. Era uma multidão de gente embaixo do apartamento. Frio, frio. 15 pessoas ali, Cleveland É, inteiro. sim, era uma, né, não, mas tinha, mas era muita gente que tinha. E daí eu tentava encontrar os 2, cadê meus filhos? E eu não enxergava. Daí, na hora que eu vi, eles estavam no colo de estranhos, enrolado em cobertor. Daí eu desmaiei. Foi a primeira e única vez que eu desmaiei. Desmaiei. Quando eu vi eles, eu desmaiei. Daí eu entrei dentro do apartamento. Quando eu sentei no sofá, tudo chamiscado, tudo queimou cozinha, daí encheu de fumaça por todo o apartamento. Eu sentei no sofá, comecei a chorar, daí começou a chegar meus alunos, eles vieram correndo atrás de mim. Quando eu saí correndo, eu acho que eram alunos de sexto ou sétimo ano, todos eles correram atrás de mim, eu nem percebi. Aí eles entraram na minha casa e sentaram do meu lado assim e me faziam um carinho e choravam junto comigo, Hã? queridos. Aham. Aí eu liguei para Palmas, que era semana de prova, para dizer que eu também não ia fazer prova naquele dia, porque tinha pego fogo na minha casa. Acreditem se quiser, mas é pura verdade. Aham. O único caso do mundo que a casa alaga e no dia seguinte Alaga, no pega dia seguinte fogo. pega fogo. Bem que vai ser o E contrário. eles não, e olha só, gente, eles já estavam sabendo, eles já tinham recadado geladeira, fogão, cozinha, já tinham recadado um monte de coisa para me dar. Na hora que eu liguei, ela falou: "Não, a gente já fez isso, fulano deu isso, bá-bá-bá-bá-bá, vai arrumar para te mandar". Daí, eu no desespero, né, não fui para a faculdade nem nada, liga para o meu marido, e aí a gente percebeu que não dava para continuar morando em Cleveland, porque estava Não, acontecendo muita coisa e porque não achava ninguém para ficar com eles e eu precisava trabalhar e tal. E aí então resolvemos que iríamos embora para São Paulo. Falei: "Ah, seja lá o que Deus quiser, vamos embora". E aí eu não aceitei as coisas que Palmas tinham arrecadado para mim, porque o meu apartamento tinha seguro. hum, Então o seguro ia cobrir tudo o que estragou e cobriu, desde liquidificador, tudo,
eu comprei com o seguro que eu tinha do apartamento. Aí, então, eu falei, né, para os professores e colegas de Palmas que eu tinha o seguro, que eles iam ressarcir e tal, e que era para eles procurar alguém que precisasse, né, Mais que você. mais do que eu naquele momento. E lá, quando eu resolvi que eu ia embora para São Paulo, eu reformei o apartamento, deixei pintadinho tudo, e foi ali que eu percebi que eu era uma corretora de primeiríssima qualidade. A primeira pessoa que eu mostrei o apartamento comprou. Sério? Uhum. A primeira pessoa, ela entrou, mostrei o Mas você não apartamento. contou que tinha alagado pegando fogo, né? Ah, mas ela era de Clevelândia, todo mundo sabia. Porque isso aí era uma péssima propaganda, né? Aí ela comprou o apartamento. Ó, minha mãe é vendedora. Ó, a mãe já teve tudo que é tipo de loja, na verdade. Tudo. Já teve. Eu tive loja até na feirinha da madrugada do Brás. Eu ia para lá todos Nossa. os dias, exceto domingo. De segunda a sábado, eu saía de casa às 3 horas da manhã, sozinha, e ia até o Brás. Imagina, então, que a gente estava morando na Zona Sul e o Brás fica na Zona Norte. Nossa, pior que é longe pra Dourado. Então, eu ia literalmente sozinha. Aí eu chegava lá, estacionava o carro longe, porque não tinha como estacionar perto, e ia para loja, que na verdade era uma fabriqueta, né? Eu fabricava blusinhas e trabalhava lá até as 8 da manhã. Das 8 da manhã eu ia para trabalhar de corretora, que já nessa época, então, eu já era gerente de vendas. Eu tinha uma equipe e eu ia atender, ajudar esses meus corretores, né, a atender os clientes. Ensinar a vender, porque eu lembro da época que a maioria da gente vende, ela só reclamava que os caras não vendiam bem. É. Porque, tipo assim, o gerente não pode vender, né? É só os corretores. Acompanha, né, o gerente. Só que, tipo assim, se os seus corretores não vendem, você não ganha nada. Então, tipo, não É. depende de você, esse que é o problema. O gerente da mãe, antigamente, que era faceiro. Meu Deus. Imagine, a mãe era tão boa de vender apartamento na planta que a gente chegou a ganhar uma viagem para os Estados Unidos. A família inteira, Uhum. Nossa. sim. Eu ganhei muitos brindes e Nintendo Wii, TV, a gente nossa, ganhou muita coisa, né? o iPad, iPad, TV, a adega, um monte de verdade. coisa. A E mãe, indicava o tipo, seguro também? que é, Luzão? Indicava o seguro do imóvel também? Não, do seguro não. Mas tinha que indicar, né? Você tinha um bom lá de Cleveland, né? Pois é, verdade, né? Você podia ter vendido os dois juntos já. Poderia, né? Se fosse aquela época lá, ó, comprou aqui, mas Compra aqui, ó. aqui, mas E um ó, segurinho. e o segurinho, verdade, ó, não pensei. Mas o meu cresci, né? Ele tá dormindo. Se um dia eu voltar a trabalhar como corretora, né? A O fera está que eu cresci? adormecida. É tipo CRC. Eu tive que, vamos dizer assim, fazer um curso que valia até como uma faculdade, vamos dizer assim. Bem assim, né? Bem assim, né? Mas tive que estudar, fazer prova e lá, É tipo, durante um bom tempo. é tipo código pra você meio que poder fazer a profissão, sabe? Tipo CRC, negócio de engenharia, E não é qualquer OAB. um que pode simplesmente chegar e vender, entende? Entendi. Você tem que ser credenciada, vamos dizer assim. Nossa, mas era uma loucura quando a mãe É. era de corretora. Tipo, ela saía de casa, sei lá que horas e voltava 10, 11 horas. Porque lá é assim, ó, em São Paulo, as pessoas não têm muito tempo, né? Então, por exemplo, assim, você tinha um cliente médico e ia sair um lançamento de um prédio de tantos andares, tantos apartamentos, e o valor do metro quadrado estava bom, vamos supor. Quanto é mais ou menos o preço do metro quadrado lá? Na época era 5, 6 mil, hoje não tenho mais ideia, né? Faz muito tempo que Dependia do bairro também, né? dependia do bairro também. Aí o médico, ele não podia ir naquele horário que acontecia o lançamento, teria que marcar um horário com o médico para ele lá assinar o apartamento. Aí tinha que ficar no estande de vendas com os advogados, com
toda a equipe esperando o médico chegar para assinar. E às vezes a gente ficava, era 1h, estava esperando, e ele ligava e dizia: "Meu Deus, apareceu agora uma cirurgia, não vou poder ir. Vamos marcar para amanhã tal hora". Aí eu tinha ficado todo o tempo esperando ele. E aí eu tinha que ir embora e no dia seguinte começar tudo de novo e torcer para que ele não mudasse de ideia. Era engraçado que tinha uns negócios que pra ir mostrar o stand, eu não sei, que tinha que muita gente lá, que tu chamava um amigo por amigo meu pra ir visitar o stand, não sei se tinha algum sorteio, alguma coisa assim. A gente tinha que levar, né, a gente tinha que fazer o trabalho de levar as pessoas para visitar, então eu fazia todo mundo que eu conhecia eu mandava, vai que de repente tinha um pai rico que queria comprar um apartamento, né. Eu É, não dormia, Justo. tanto eu não dormia, tanto eu não que dormia, até hoje não dorme. que até hoje eu não durmo. Mas assim, ó, o Léo, no meu prédio, né, na cobertura morava uma família e eu vendi muitos apartamentos para ele, que ele é dono do que lá no Do Matsuya, mais é. um monte de japonês, né. Não, sim, ele era bem, ele é ainda, né, bem de vida. Então, era amigo do Léo. E eu aproveitei para conversar com os pais do amigo do Léo e vender apartamento. Tá Então, certa. eu sempre aproveitei. E o mais engraçado é que eles tem um monte de restaurante lá japonês e até hoje em casa, a única que come é a minha irmã. É, Eu não gosto, eu ia com ele comer e nada. Eu só bebia coca e ele comia um negocinho de presunto e queijo lá. é. Ô, Léo, Simplesmente deixa eu eu aproveitar aqui e agradecer o Guilherme SGL e a Duda Biazin pelo follow no canal. E o Talão mandou a seguinte pergunta: o Léo valeu, já deu gente. trabalho chegando tchuco em casa? Ah, o Léo deu uma vez. Opa! Assim, na verdade, ele me dá trabalho no sentido que eu sou uma mãe muito preocupada e ele briga muito comigo. Então eu sou o tipo de mãe que fica o tempo todo: "Onde é que você está? Onde é que você está? Fazendo o quê? Aonde? Com quem?". E ele fica muito bravo com isso e ele não entende que é um zelo de mãe, que eu quero saber, porque né, eu quero dormir tranquila sabendo que o meu filho está bem. A minha resposta não muda nada. Aliás, ela não vai dormir igual até eu É. chegar em casa. Mas enfim, teve uma vez que eu acho que ele terminou com a namorada. Ai, papai. Ai, meu E aí ele coração. bebeu muito, né. Nessa vez ele realmente, ele chegou tchuco, eu tive que ficar ali deitada com ele, conversando, ele vomitou, balde na beirada da O cama. coraçãozinho não aguenta, né, Aham. né, gente? Vai Foi fazer o quê? muito complicado. E o pior é que era bem na época que tocava com a música do Seu Polícia, né? E, e o policial pegou meu carro, tirou meu som. Só não chegou a tirar o som, né? Ele só me deu multa. É, te Só, dou multa. só notícia triste, mas eu não dou muito trabalho, gente. Vocês Ô, me Léo, conhecem. mas tem um detalhe. Ela tá certa em se preocupar. Pensa assim, já alagou a casa, já pegou fogo e vocês estavam na casa. É verdade. Já perdi os filhos. É que a gente tem um histórico muito complicadinho, né? Que, É. tipo, você fica meio com o pé atrás das coisas que Mas acontecem. saiba que eu sou uma mãe, eu hoje eu me considero uma mãe muito boa, porque eu sempre faço de tudo para os meus filhos. Qual a minha culpa de ter pego fogo e alagado o apartamento, né? Ah, não, a Deles culpa terem não é tua, saído da não. escola, entende? Então, eu tento fazer o possível para eles estarem bem. Você é uma ótima mãe, mamãe. Ah, E quando ele Ai, sai assim, e você fica mais preocupada ou menos preocupada quando é no julho? eu fico menos preocupada. olha lá, Julião, viu? Respondeu a Eu fico pergunta da Cat. eu fico menos preocupada, porque, daí eu sei onde ele está, entende? Agora quando tem as formaturas, né, que daí já Saudades, vem aliás. bebida, por mais que eu peça, né, que ele não vá de carro, coisa Mas parecida. ele Eu vi controla, né? muita coisa, vi gente já caída ao chão, bêbado e tal, tal, tal. Então isso me preocupa muito. Mas quando eu sei que ele está no julho, eu viro para o lado e durmo. Aí, ó, Julião, pô, Não, mas viu? já que falou de formatura, né, vamos ter que falar da formatura do Léo G aqui. Exatamente.
O que tu achou lá dos meus amigos na minha... Nossa, eu amei a formatura. Todo mundo amou a formatura do Léo. Inclusive os avós, o tio que veio de Blumenau, que vieram de Blumenau. Foi assim, bem histórica, bem legal. Todo Ali, mundo gostou pra caramba. ali que meus pais viram a quantidade que vocês bebem, que eu sou tranquilo, porque... Mas olha, eu tenho um episódio para contar da formatura do Léo. Então, o Léo falou que o chopp Que o chopp era livre, que né? o chopp era livre. Eu entendi que cada lugar paguei caro pra caramba aquela formatura, né? Eu imaginei que cada lugar perto da mesa dos convidados tinha Uma chopeira. uma chopeira. Aí chego, né? Tem a nossa mesa, aí eu já tinha deixado champanhe pro Elton guardar, eu já tinha tudo certinho, mas eu sabia que o chopp Era livre, né? era livre. É que, tipo, no contrato, na janta, o chopp era livre, depois cancelava. Só que daí tinha uma chopeira do lado da mesa. Daí tinha uma chopeira do lado da mesa. Eu mesma, quando vi aquela chopeira, peguei, fui lá e me servi. E não me servi só uma vez, umas 3, eu acho. E não feliz em só E servir. não feliz em só me servir quando começou a chegar o Ferbes e mais o Renilto, O o Leléu. Leléu. Eu peguei e falei para eles: olha, aqui tem uma chopeira, sintam-se à vontade. Até que o dono da chopeira veio falar para nós que era uma chopeira particular. Eu quase morri de vergonha. Não era nossa. Tinha que Não era nossa, era livre, mas tinha que enfrentar a fila para pegar o chopp. Meu Isso eu não gostei. Não era tão livre, aliás. Na verdade, o Leozão foi o único... Não, o Leozão foi. Não, o Leozão foi na minha formatura? Fui, mas eu fui O embora acho que Juliano às não 2 foi. da manhã. É verdade. Nossa, foi muito cedo. Opa, quer dizer que 2 da manhã é cedo? Não, na tua formatura era, né? Droga, tentei conseguir um negócio. Só na Pior que eu passei mal, precisei ir embora. Ixi. Viu, mãe, me conta como que foi abrir a pizzaria aqui em Beltrão. Saí de São Paulo na loucura e abri a pizzaria aqui. Na verdade, eu saí de São Paulo porque eu fui assaltada, né? Com arma, perdi o carro, o celular e quase a vida. E nesse dia aí tava meu irmão e minha mãe na minha casa, lá em São Paulo. E aí a gente resolveu então que viria, mas o que vamos fazer? O que vão fazer? Vida Porque não tá vão ganha, né? precisar viver, né? Tudo bem que eu sou professora, tal, poderia vir, assim como vim e logo comecei a dar aula, enfim. E aí abrimos a pizzaria. Abrimos a pizzaria e questão do quê? 3, 4 meses que a gente veio para cá, a gente já colocou todos os utensílios que precisava lá para montar e o Léo e o pai dele fizeram o curso em São Paulo. Sou pizzaiolo, tenho certificado. Tem certificado de pizzaiolo, né? E eu, como Segurança. não cozinho, não sei cozinhar, Verdade. então eu fico nos bastidores, eu fico no atendimento, nas compras e tal. E aí, lá pelo segundo, terceiro mês, o Léo já me abandonou, não quis mais saber da pizzaria. Inclusive, a pizzaria era dele. A pizzaria estava no nome dele, era para ele a pizzaria. Ô, louco. Aham. Mas ele não. Porque sábado à noite, porque é bem complicado, né? A pizzaria Eu é tinha 18 assim, anos, não posso o quê? a pizzaria é, como é que eu vou dizer? Puxada, É difícil. puxada, é quase uma escravidão, digamos assim, de trabalho, porque você trabalha todos os dias, né? Aí você tem uma formatura do filho, você tem que programar tudo certinho, porque você não pode fechar num sábado. O casamento da tarde. Né? Você tem o casamento da tua filha, onde todos os teus parentes são convidados, tu imagine. Tem que sair daqui, todo mundo para chegar lá de manhã para o casamento dela à noite, né? Que foi, todo mundo foi, né? Pegou avião de manhã. Nós fomos antes, né? Mas quem foi para chegar, tio João e tal, foram. Verdade. Pegaram avião e chegaram de manhã. Então, a pizzaria, graças a Deus, né? Ela é uma pizzaria, vamos dizer assim, fortinha aqui em Beltrão, né? E que, aliás, tem cupom de desconto hoje, né? Que tem cupom de AD desconto. direto com a dona, aí sim.
Manda Aqui, ó, bala. cupom de desconto, Carecast 10 aqui, ó, É, todo domingo. Quando tiver ao vivo, tem o cupom, ó. Aproveitando aqui, ó, ela tá aqui, certeza. mas daqui a pouco ela vai lá. Ó, já tenho que daqui a pouco eu conseguir deixar alguém no meu lugar até às 7. Porque na semana passada, meu pai A teve um semana acidente na passada, cozinha e aham, daí teve que cancelar. E daí aí eu tive que ir, a gente tá sem alguém na cozinha lá. é, O pai já voltou, tá na cozinha. aí ele já tá começando a voltar, Não consegue parar, né? não consegue, Você também não. né. E aí, então, a gente resolveu vir de São Paulo para cá, para ter qualidade de vida. Uhum. E aí a gente abriu a pizzaria e eu dava aula de manhã e de tarde, à noite na pizzaria. E a pizzaria a gente trabalha mais na sexta, sábado e domingo. E a gente veio para cá para ter qualidade de vida. E quem que escolheu o nome da Mamarela? Ah, fui eu. E da Bela Fitness também. É, ó, tem loja de. Tem um monte de loja. Tem mais alguma? Da Mamarela eu que escolhi. Porque eu queria algo que fosse. Eu gostei sempre do amarelo, né? Eu sempre coloquei amarelo ouro, que tem ali no shopping, que era meu, daí eu vendi para a menina, amarelo ouro. Aí eu tinha amarelo pitanga, Nossa, quando a gente era, morou em era, Blumenau. era a marca que eu tinha lá, e também das blusinhas que eu confeccionava no Brás, era amarelo pitanga. A gente já morou em Blumenau, Aí eu gente. queria alguma coisa de amarelo. Daí ficou Mamarela. Daí ficou uma amarela, de mama e amarelo, alguma coisa assim, muito tudo misturado. E. Ô, louco. E. Ó, a gente já morou em Blumenau, gente. Sabia? Eu tinha quantos anos? Ah, e Blumenau 7, né? Eu tinha 7 anos em Blumenau? Não, Eu tinha uns não 10 lembro. para 11, né? Acho que sim. Por aí. Quando época boa de ir pro Oktoberfest, eu não ia, porque eu tinha 10 anos. Coisa triste, né? E depois a gente voltou para São Paulo. Né, a gente ficou lá quantos anos? 2? Não chegou 2, 1 Ah, ano. lá também teve um caso que falaram que eu fugi da E escola. fugiu da escola, fomos todos procurar, e era outro Leonardo, E eu ficava em casa. Meu e ele estava em Deus. casa. E nós que nem loucos, não. Só coisas assim. Não, falaram que eu dei o piripaque do Chaves lá, chorando, batendo em todas as coisas. Eu nem sabia o que estava acontecendo, eu tava na Falei, van indo mas pra casa. não, Leonardo não fez isso, não, mas o Leonardo fez. Ele ficou muito nervoso, começou a bater na professora, e daí saiu correndo da escola, e eu, e o meu sogro, e todo mundo correndo, procurando ele pela cidade inteira, até que ligaram e falaram, ai, desculpa. Falei, mas eu sabia que não era o meu Leonardo, que eu eduquei bem o meu Leonardo. Ô. Qual É que foi a coisa verdade. mais engraçada que ele fez quando ele era criança? Mais engraçada, gente. Eu sou sem graça, gente. Eu não tenho as histórias. Ah, eu sei. Droga. Ele era pequeno e a minha irmã estava passando pano na cozinha lá da minha mãe, e ele pequenininho saiu correndo e resvalou e caiu total de costas, assim, ó. E levantou rapidinho e olhou para ela e disse assim: "Ai, quase que ir". Ele quase caiu e ele foi literalmente pro chão. Ih, já me Quase escondi. que ir. Já mandei minha tia calar a boca porque eu tava doente. É, a minha irmã não parava de falar, e ele doentinho, e ele falava bem, ainda estava começando a falar, e ele: "A boca, Deda", que estava com dor de cabeça, pediu para ela fechar a boca. Ela também ficou enchendo o Mas de saco, né? coisa Mentira, ela se tivesse bem engraçada, assim, depois de maiorzinho, maiorzinho. de maiorzinho, 25 as suas costas, maiorzinho. não lembro. É que eu acho que você também não sabe muito, né? Agora de maiorzinho eu sou mais fora de casa que em casa. É, Triste, né? tô tentando lembrar. Mas acho que não, né? Tipo, vai, São Paulo, só eu ficava lá embaixo também, não tinha muita São coisa. Paulo ele ficava lá embaixo jogando, ele foi muito de jogar videogame. Meu Deus, aqueles pequenininho, como é que chamava? O Game Boy? Game Boy. Meu, todo Natal tinha que comprar um Game Boy diferente, porque ele já tinha enjoado dos. Não, tinha que comprar o joguinho, O né? joguinho O Game diferente. Boy tinha diferente. É. O Game Boy é caro, o joguinho não era tanto assim. Eu acho, na verdade. Ah, não me lembro. É... A gente tem Ah, uma mas a gente... pergunta aqui do Leonese.
Qual foi a sua reação ao chegar em casa e a TV estar quebrada após a final da Libertadores? Olha, a TV não foi tanto problema. O problema foi que eu tive que limpar a parede, tirar tapete, mandar lavar. Meu Deus, o que vocês Tinha fizeram? embaixo do Eu não sei. tapete parecia uma piscina de cerveja. E eu não lembro de nada disso. Aham. Nada. E foi, assim, foi bem complicado para mim, sabe, porque tu já imaginou? Tu nem tinha terminado de pagar uma TV e chegar em casa, TV Nossa! quebrada. E bem no meinho ainda. Bem no Era meinho no tempo que ainda. dava pra assistir alguma coisa. Não, A mãe tentava bem assistir no meio. série, não É, dava. não dava. Tentava assistir jogo, não dava. Fazia qualquer coisa, não dava. Mas tudo certo, né? Mas tudo certo. Obrigado a patrocínio Leléo aí É, pela o TV Leléo nova. deu a TV nova depois e eu mandei lavar o tapete, a casa já foi limpa, tá tudo certo. Você não lembra o que aconteceu, Léo G? Eu lembro da hora do gol, quando quebrou a TV. Que quebrou a TV um pouco antes, eu lembro do gol, que eu dei uns... Eu e o Leléo, a gente quase saiu na mão, na verdade. A gente começou a se socar, em vez de comemorar. Socando e se comemorando. E daí, sei lá, daí acabou o jogo, a gente desceu pro Plex, nem lembro o que tava acontecendo. Só queria Tu descer sabe logo. uma coisa que vai ser bem complicado torcer para o Palmeiras ganhar nas próximas vezes, né? O que será que vão quebrar? É. Não, a gente não assiste mais em casa, né? Já foi O definido. que será que vai acontecer na minha casa? O Leléo tem que entrar já com seguro aqui. É. Tem que fazer um seguro pra entrar. Aí encontrei a mãe do Leléo e falei assim: ah, e daí? Quando que o Leléo vai lá em casa? Ah, pra ele ir na sua casa aqui, ele tá proibido de ir na sua casa. Ô, Léo G, mas tu se tornou palmeirense porque o Chicão não te deu uma camisa? Como Não, foi já era isso? de palmeirense. Não, já na era verdade, palmeirense. o Leonardo, bem bebezinho, ele tinha o uniforme do Grêmio, É porque eu não tinha escolha, né? né? O titio dele já tinha Eita. presenteado ele com a camiseta do Grêmio, tudo. E daí, conforme ele foi crescendo, daí ele virou palmeirense. Eu não sei de onde que eu virei palmeirense. Virou lá em São Paulo, Gustavo, todo mundo Não, era. mas quando eu fui pra lá eu já era palmeirense. Acho que então por causa do teu avô, sei lá. Acho que é que no primeiro bairro a gente morava na Pompeia, né? É. E o Que estádio era do Palmeiras perto do Palmeiras, é do na lado. Pompeia. Então pode ter sido por isso. Eu acho, né? Porque meu avô, ele não falava muita coisa, na verdade. Tipo, porque ele, né, dificilmente visitava a gente. Então ele só falava quando a gente se via. Então, virei palmeirense porque tinha que ser. Graças a Deus, aliás, né? Eu acho. Não sei, né? Porque depois do que aconteceu aqui em casa, se fosse gremista, talvez não teria tanta. Pensa verdade. assim, os dois estão bem. O meu time não passou nem para os playoffs do Paranaense. Eu que tô triste na situação inteira, então vamos lá. Um hábito estranho do Léo G. Vamos já trocar de assunto, futebol tá triste. Puta, um hábito Um hábito estranho. estranho? Ah, o hábito estranho dele é ele trocar a noite pelo dia. Isso daí que é muito estranho Achei para que havia mim. uma bomba aqui, que eu não sabia que era coisa estranha. Porque assim, ó, ele passa a noite toda acordado, ele chega em casa 8 da manhã e dorme o sábado inteiro, domingo inteiro. E aí eu fico brava porque ele não vai limpar o carro dele, não vai fazer as coisas Isso que não ele é tem que estranho, isso é fazer. juventude. Não, é estranho. Trocar a noite pelo dia é estranho. Eu Ah. acho estranho. Nada a ver. Isso seria a coisa que mais se incomoda? É o que mais me incomoda. Aham. É, Sério? Léo G, tem que ver isso aí. Ó, mas ó, vou Porque falar um assim, negócio. ó, se ele à noite chegasse em casa 4 da manhã, Mas eu chego em casa 5 4 da manhã. horas da manhã, bate na minha porta, mamãe, cheguei, né? Mas não, ele chega às 8. Não, isso aí era antes, quando tinha coisa. Agora não tem mais nada. Mas tem dias que ele chega a dormir lá no Júlio e eu acho que ele tá no quarto dele. Não, esses dias aí eu dormi lá, porque melhor, né, do que vir dirigindo. Sim, nem Tava. deve, né? Nem Tava. deve. Gente, não dirija bêbado. Faz Nunca faz mal. mal. Ia falar um negócio. Esqueci, droga. Desse negócio de hábito estranho, eu esqueci. Tudo bem. Achei que você ia falar que eu não arrumo minhas coisas. Ah, isso daí não é hábito estranho, isso é hábito feio. Levantar Né? uma bola totalmente desnecessária agora. Ele não deixar o quarto arrumadinho, essas coisas, é um... Ah, minha líder lá da CIS me pediu
quando que você vai mandar uma pizza lá pra 2 vizinhos que eles querem comer. Mas só que daí eles querem de graça, né, esse que é o problema. O problema não é nem o de graça, o problema é eu mandar para ela à noite, né. Não, né, eles querem que eu leve de manhã, mas daí não Aí tem não como, né. tem como, Né, não fica tão boa, né. Mas se uma alguém da pizza City da onde, Léo G? da Da Mamarela, Mamarela, cupom CareCast 10 uhul. hoje, hein, não se esqueça. Ó, falta 10 minutinhos já pra tu ter que ir ou quer ficar mais? Não, eu tenho que Tem ir. que ir. Tem mais alguma coisa aí no chat, Leozão? Que daí a gente vai Tem Eu acho mais embora. que o mais perguntas? importante é você repetir aquela pergunta que a gente fez em off aqui. Qual? Se eu já nasci gago? Exatamente. Ah, Como que eu comecei a gaguejar, Eleva? Qual que foi essa dificuldade minha com a fala? então, na verdade, eu percebi quando ele tinha seus 3, 4 anos, que ele já começou a falar, ele ficava nervoso, e aí ele começava a gaguejar, e então ele fez muito fono, fez fono, fono, Nossa, fono. gente, muito chato fazer fone, É, muito chato. nossa, ele fazia fono, assim, 3 vezes na semana, era bem E complicado. só piorava, né? E aí, Meu, na verdade, o Léo não é gago. O Léo, ele é ansioso, aí, ó, gente, e aí destaque. quando ele tá nervoso ou com uma ansiedade muito forte, ele então quer atropelar a palavra e acaba gaguejando, porque a pessoa que é gaga, ela gagueja o tempo todo. Qualquer, Qualquer palavra, frase, qualquer palavra, não é só a primeira vai palavra, gaguejar, assim. não é só a primeira, É que eu pra entende? engatar a primeira, pega, sabe quando pega a marcha É. ali? O gago não, ele gagueja, tipo, sempre direto. Então eu não sou gago, gente. Eu acho que sou, né? Mentira, eu sei que eu Não, só fico não é. nervoso, assim. Então se eu tô gaguejando, gente, eu tô nervoso, tá? Não precisa dar risada. Se dar risada, É, pior. não é nem nervoso, é ansioso, porque, Ah. muitos médicos falaram: "Ah, ele quer falar rápido demais, ele pensa, ele é muito inteligente, ele pensa e quer falar, o pensamento é mais rápido do que a fala". E aí ele acaba gaguejando. Foi isso que muitos e muitos médicos me falaram, porque eu sempre fui atrás para Aí, ó. saber o que que acontecia e tal, Pra porque quem me chamou de burro, hein? mas não Tem tem. médico me chamando de inteligente, hein? Mentira, nem sei se alguém me chama de burro. Não. E o burro é um O quê? animal muito inteligente, então Tá ele me, só tá me chamando de animal agora? Mentira. não, Eu não, jurei que ele você ia falou falar de e o burro e burro. falar de você, cara. Não, não, o animal burro é um animal muito inteligente, eu não sei por que as pessoas chamam ele de burro. Sério que é um animal inteligente? Por É, quê? porque sempre soube que ele é inteligente. Ô, Léo G, chegou Algo- uma especial aqui pra você do famoso Jordan Chan. Quanto você Opa, cobra Jé. pra dar uns 20 tapinhas na tua careca? Eita. Cara, sei lá, mano, 100 pila, por favor, porque eu tô precisando de dinheiro, né? 100 é pouco, 100 é 100 cada pouco? tapa, 100 cada tapa, então. É um preço aprender a bom. ganhar dinheiro. Opa, Jé, 100 cada tapa. Mas pra que dar tapinha na minha cabeça, cara? Eu acho que é a Você... vontade dele, né, cara? Não, esse aí é pessoa estranha, né? Totalmente estranha. O Já que a pessoal... gente não tem muito tempo, deixa eu pedir aqui um momento inesquecível que vocês dois tiveram. Ah, muitos. Eu tenho um engraçado, mas é que, tipo, eu nunca vou esquecer Então isso. fala. A mãe não gosta, mas eu nunca vou esquecer isso. Quando a gente tava nos Estados Unidos, Ah, não, não fala. Eita, ela foi entrar, a gente tava num Não, shoppingzinho, se assim. tu falar isso, eu vou falar alguma coisa bem cabeluda. por favor. Não, não é nada demais, mãe. Não é Claro nada que demais. é. Sim, ô, Ah, gente, isso não se fala, Léo, pelo amor capaz, de ela só foi Deus. entrar numa loja e bateu no vidro e caiu no chão. Ela errou a porta. Só isso aí. Não é nada demais. Ela queria ir embora. Tipo, a gente acabou de chegar no shopping. Tipo, era de manhã. A gente ia É. fazer as compras nos Estados Unidos. Olha. Mas eu tenho uma inesquecível também, que nós fomos para o Paraguai, quando a gente estava saindo do Paraguai, eu caí e derrubei todas as compras e Mas um tombaço que ela deu. tombaço. Eu quase tive que ir para o hospital, tropecei e caí. Aham. Mas, Eu sou muito desastrada, eu acho, nesse você, sentido. você cai bastante. Já É, caiu na escada, quebrou o cóccix. Já, ih, a mãe Nossa, é... caiu. Uhum, Aham. pior que sim. E comigo, lembrança inesquecível. Inesquecível. Todas, né, mãe? Porque é Todas. impossível esquecer viver É, comigo, né? exatamente, todas. Nós passamos nossas viagens,
tão bom, né, a gente viajar. Viajamos É, bastante. Todos os momentos. Inclusive aquele momento que ele estava passando mal, vomitando lá, foi um momento totalmente inesquecível. eu não lembro disso. Aham. A faculdade dele, sabe, tipo, nunca ter sido chamada em escola para falar mal do filho, ou que o filho não faz isso ou faz aquilo. Tudo isso são momentos, sabe, inesquecíveis, porque eu como professora, percebo o quanto tem pais que acabam sofrendo com os filhos que não querem estudar, ou que vão e dão trabalho, que não, né. E eu se Não é que eu então, estudava, né, ah, eu ia todos bem. os Ih, ó, o Leozão, tá sem imagem ou tá com Tá imagem? vibrando. tá Ah, vibrando. Tá tá, mas vibrando tá a pra escutar. imagem. Provavelmente é alguém dizendo É, assim: "Vem me ajudar, bem tá provavelmente da apurado". pizzaria. E de Então, todos esses momentos aí, qual que é a vamos coisa acabar. mais importante que você aprendeu com ele? Olha, que Nossa, mensagem, mãe, que que mais perguntinha. importante que eu Agora eu tô aprendi com o curioso. Léo. Deixei o melhor pro final, né? Putz, eu aprendi, o Léo foi sempre uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, então eu Eu? aprendi Eu sei, uhum, muito fofo, muito. né? Ele sempre foi muito fofo, eu aprendi essa coisa dele conversar, dele ser ele é bastante também, como que fala? Agora me fugiu a palavra. Ah, eu não sei o que você tá pensando aí. Agora não vai poder me ajudar, né. É, dessa Eu vez estou não. bastante esquecida, mas eu aprendi muito amor com o Léo, com meus filhos, aprendi muito isso. Agora estão ligando no teu, É, alguma coisa provavelmente. Ah, é a Thais. ah, Não, vamos aproveitar então, já pede pra ela, quem que a Taz ama mais? Eu não consigo escutar mais, gente. Perdemos o som, gente, já volta porque eles estão no meio de uma ligação, eu acho que eles não estão me escutando. Eles não estão me escutando e estão falando, meu Deus do céu. pra Beltrão e arrumou muitos amigos. Isso, agora Calma aí, voltou o som. fala de Voltou? novo. Aham, cortou o áudio com a ligação. Deixa eu avisar a Thais. Pode falar, mãe. Pode falar. Então, o Léo, depois que ele veio para Beltrão, ele arrumou muitos amigos, então ele ficou um pouco ausente, mas enquanto a gente sempre morou em São Paulo, ele foi muito carinhoso, muito amoroso, e eu aprendi isso, vamos dizer assim, o amor, o Oh, carinho. o amor e o carinho. Aham. Queridinho, né? Gente, eu amo minha mãe, tá? Ó, e pelo Dia das Mães um pouco atrasado, né? Mas hoje o CareCast vai ser um pouquinho mais curtinho, que a mãe tem que ir pra pizzaria Tem que já, que ela tem que trabalhar. trabalhar, alguém tem que trabalhar nessa Alguém tem que casa. trabalhar nessa casa. E dificilmente sou eu. Exatamente, dificilmente é ele. Então, quer dar uma mensagem, alguma coisa assim? Quer dar um tchau especial? Se cuidem, gente, usem máscara. Eu e o Léo estamos sem, porque mãe e filho moramos na mesma casa, né. Sou seu filho? É. Se cuidem bastante, que o negócio é sério, e sem aglomeração, sempre de máscara. Se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Mas se dirigir, dá uns golinhos acontece. Não, Desculpa. nunca, Não, não pode. nunca, não pode. E é isso, gente, foi um prazer, adorei. Vamos marcar mais um com ela, Se porque não quiserem deu tempo de marcar nada, mais né? um, E a mãe tem muita história, a gente tem que falar da Thais ainda, que tem muita coisa da Thais que a mãe não contou. A Thais já caiu no segundo andar, pra vocês terem uma noção, é, mas Que? fica pra próxima. isso fica para próxima. Exatamente. Ah, Fica para agora eu tô próxima. curioso. Sim, tem muitas histórias. E, Leozão, tem mais uma coisa aí no chat pra dar a finalizada? Pode finalizar, meu querido. Não, então beleza. Gente, muito obrigado pra quem acompanhou o CareCast especial Dia das Mães 009. Na semana que vem tem o 0010, tem o 010 na verdade, vai ser outro muito especial. A gente tá preparando um negócio muito massa pra fazer o nosso 10º episódio. E é isso. Fiquem com Deus. Bom domingo a todos. Bom descanso. E é tudo nosso lá deles e é nóis. Tchau. Fortaleza.